Estamos de volta aqui no nosso canal Olhar Bíblico para um momento muito especial. Você já parou para pensar por que os fazendeiros marcam o seu gado? Você já parou para pensar por que quando a gente envia ou enviava a carta tinha um selo? Você já parou para pensar por que você tem um sobrenome? O nosso tema hoje é sobre sinal. Sinal, selo, marca. Qual é o sinal de Deus? Você quer saber? Fique ligado e vamos juntos nesta viagem de O Grande Conflito. Para o tema de hoje, o selo de Deus, lição número 11, temos aqui de volta um grande amigo, pastor Wellington. Tudo bom, pastor Wellington? Tudo bem, é um prazer, uma alegria estar contigo aqui nesse canal tão importante. Olhar, como é mesmo? Olhar Bíblico. Olhar Bíblico. Isto, como é que está? Como é que está a dona Cláudia lá envolvida na cuidar das crianças e dos adolescentes lá? Olha, agora final de ano, as principais programações já passaram também, agora começa a ficar um pouco mais tranquilo, mas já planejando o ano que vem, né? Rapaz, eu vou te dar uma... Vou te ajudar um pouquinho. Manda um abraço para ela e para tuas filhas aí. Tá bom, então um abraço Fala aqui. com elas, fala com elas. Opa, vamos lá. Um abraço à minha querida esposa Cláudia, às minhas filhas Esther e Evelyn. Papai ama vocês, minha esposa, um beijo carinhoso aí, te amo. Qual a idade delas? A minha mais velha tem 16, a mais nova, a Evelyn, tem 13. Olha só, a mais velha já está no internato, né? Isso, tá. Agora vai para o 2º ano do ensino médio, né? Ela já está pensando em fazer universidade, faculdade, pois ainda é, esse não é pensou? um problema sério, né, para ser decidido, resolvido, né? É. Mas vai na área assim de humanas, né? Ela gosta assim, na área de comunicação, de música também. Opa! Então, quem sabe um dia eu vou trazê-la aqui para fazer um tema aí com a gente. Eu nunca fiz nada com uma jovem adolescente, né? Ali, um jovem Ouvi um adolescente, né? Quem sabe sim, marcar sim. com ela. Quem sabe um dia eu consiga trazer a mãe e a filha junto. Puxa, uma boa ideia, seria né? uma boa. O que você acha? Você me ajuda? Opa, eu apoio. Então prova que você manda em casa e manda as duas vir aqui. Vamos tentar. Comigo. Isso vai dar corte, viu? Isso vai dar corte para os amigos. Ok, vamos lá. Vamos ao nosso tema, então. Deixa eu só falar com os nossos amigos um pouquinho. Eu sei que eu sou repetitivo, mas não esqueça, vá atrás, procure o manual. Não é para que você possa, se você é da igreja, encaminhar para alguém que você gostaria de trazer aos pés de Jesus no ano de 2024. Você é alguém que você deu o estudo, que você levou o livro O Grande Conflito. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal Olhar Bíblico, dá um like, para que assim o algoritmo do YouTube possa subir os nossos vídeos e mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a Jesus. Também prestigie lá os nossos views e os stories no nosso Instagram e no Facebook. Pastor Wellington, o tema de hoje é o selo de Deus. Tema esperado, não é verdade? Nós tivemos nos 2 últimos temas o pastor Leone esteve aqui com a gente falando sobre a importância da Bíblia e da lei de Deus. No último tema, você ainda estava com a gente lá, foi restauração da verdade. E quem sabe esta é uma das verdades mais colocada por terra, não é? Que tema é esse? Que selo é esse, pastor Wellington? Muito bem, vamos lá. Eu gosto muito desse assunto, como você mencionou aí, realmente é bem interessante. Mas eu gostei também da introdução aí da lição, por uma razão assim bem pontual. Meu pai, ele foi pecuarista durante muitos anos da vida dele. Sim. Praticamente depois que foi para o norte lá, ele foi pecuarista, tal, a gente tinha gado, enfim. E desde criança eu acompanhava meu pai na questão de compra de gado, né, de vacas, de bezerros ali. E era interessante, depois que meu pai comprava ali,
a primeira coisa que se fazia era ferrar o gado, né? Sim. Era marcar ali. E a marca do meu pai era AD, Adolfo, né? Era a marca dele. O nome do meu pai era Adolfo, né? Então sim. a marca já ficava ali. Ou AG, Adolfo Grepp, né? Que é o nosso sobrenome. Se fosse eu, seria LR, né? Mais ou Leonir menos isso Hellinger, daí, né? exatamente. Isso. Então, a partir dali, não havia dúvida de que aquele gado, aquele boi, vaca, enfim, pertencia ao meu pai, ele marcava ali, né? Mas por que eles faziam isso? Era para identificar o gado que pertencesse a ele. Se né? por acaso misturasse... Se entrasse no meio de um outro gado ali, facilmente era identificado pela marca, pelo selo ali que era colocado, digamos assim, né? A nossa lição, pastor Elton, vem falando um pouquinho de selo. O que nós temos aqui na Bíblia e dentro do tema que nós temos sobre o selo? Perfeito. Não é o que significa esse selo, as características do selo? Eu acho que a gente pode começar, pastor, ali com Apocalipse capítulo 7. Sim. Embora nós temos, mais uma vez, na linguagem profética, apocalíptica, muitos símbolos, mas rapidamente a gente pode já identificar os símbolos aqui. Em Apocalipse capítulo 7, 1 em diante, diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E no verso 3 diz assim: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então é interessante aqui. Há uma ordem de Deus aos anjos que estão nos 4 cantos. Nós sabemos que a terra não é quadrada, mas claramente nós podemos afirmar aqui que são os pontos cardeais, né? Sim. Leste, oeste, norte e sul. E os anjos, eles têm a ordem para sustentar, para reter os ventos. Em profecia, nós sabemos que ventos também significam movimentos políticos, guerras e tudo mais. O nosso amigo viu isso lá na segunda lição, eu acho que foi, quando nós colocamos lá uma tabelinha ali, né? Dos símbolos. Perfeito, exato. Então, os anjos, eles têm a ordem de Deus para segurar os ventos, as guerras, até que os filhos de Deus sejam selados, né? Até que o povo de Deus seja separado. Então, aí nós encontramos claramente nesse estudo aqui uma ordem para que o povo de Deus seja selado. A questão é descobrirmos que selo é esse, né? Esse é o ponto, não é? Sim. Bom, então tá, os anjos estão segurando os 4 ventos da terra, ou seja, para manter, não é alguma, para manter as coisas de Deus. Mas por que os anjos seguraram os ventos? Porque nós somos bonzinhos, porque a gente merece, a gente não, para não sofrer. Qual a intenção de Deus a fazer isso? Pelo contrário, nós não somos bonzinhos. Deus é que é misericordioso, né? É longânimo, e ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a obra de Deus é salvar a todos, embora ele não vai conseguir isso. Mas há perdão, há salvação disponível para todos, mas nem todos vão aceitar. Mas ele está trabalhando para alcançar o maior número de pessoas. Na verdade, nós estamos aqui fazendo esse programa, tendo esse canal Olhar Bíblico, olhar para a Bíblia, os ensinamentos bíblicos, cumprindo a parte do 5º anjo que aparece ali, né? Porque exatamente. Os 4 segurando. Perfeito. E apareceu um outro anjo. Sim, que outro anjo é esse? Sim. Então, nós vimos na Bíblia, anjo é mensageiro, né? Na linguagem apocalíptica. Sim. E então os mensageiros, ali nós temos também as 3 mensagens angélicas também, onde nós temos a função da igreja de pregar o evangelho, alcançar o maior número de pessoas para serem salvas. Ou né? seja, selados, não é? Mas vamos lá. Então, qual Pastor Wellington, deixa eu dizer para ti, quando nós tivemos aqui a lição número 9, eu acho que foi com o pastor Leone, nós estudamos sobre a lei de Deus, o resumo da Bíblia que é a lei de Deus. Teve um ponto lá, que é o 4º mandamento, que eu disse para ele, pastor, não precisa entrar muito nisso aqui, que mais adiante nós vamos entrar nesse tema. Então eu quero voltar com os meus amigos aqui, como eu estava no momento, e você não estava, não sabia exatamente o que foi tratado, não é? Lá a gente viu que tem um sinal do povo de Deus, que há uma lembrança do povo de Deus. É esse o selo de Deus?
Muito bem. Antes de falarmos do quarto mandamento, que Sim. é bem interessante ali nós Sim. identificamos muitas características Sim. a respeito do selo, né? Sim. Mas no livro de Isaías, o capítulo 8, o verso 16, diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Em Hebreus também diz que Deus, ele quer imprimir a sua lei na mente e no coração. Então nós podemos afirmar aqui que o selo de Deus está na lei de Deus, certo? Porque o profeta deixa muito claro. Agora, a pergunta é... Então há uma ligação entre o selo de Deus e a lei de Deus. Nesses textos tu citou isso. Bom, agora vamos lá. Exatamente. A grande questão é, qual dos mandamentos, em qual mandamento nós encontramos o selo de Deus? Sim. Aí para a gente descobrir isso, a gente precisa também, e na lição aí nós temos essa ajuda, nós precisamos identificar características de um selo normal, né? Sim, sim. Por definição, né? O que é um selo, né? Então o selo, ele tem que ter o nome, né? A autoridade ali, tem que ter a função, o cargo. Então, por exemplo, se você, pastor Leoni, fosse emitir um selo seu, teria que ter o seu nome, teria que ter a sua função e o seu domínio, né? A sua abrangência. No sentido, simplificando, seria Leonir, pastor de Esteio. Perfeito. A sua esfera de ação ali, em que sua abrangência, né? Nesse momento, né? Então, quando nós vamos para a lei de Deus, e eu convido aí você a abrir a sua Bíblia também, em Êxodo 20, ali nós encontramos a lei de Deus. Então, a gente começa a ler os mandamentos, e você começa a ler os mandamentos a partir do verso 3, né? E nós não vamos ler aqui todos os mandamentos, é bem extenso aí, aqui a leitura, mas o primeiro ali, não terás outro Deus diante de mim e tal, não farás para ti. A gente já fez com o pastor Leone, perfeito, passo a passo aqui. Mas quando nós chegamos no quarto mandamento, que está aí no verso 8, aqui nós encontramos as características de um selo. Por exemplo, o selo precisa ter o nome, né? A quem pertence. E aqui nós encontramos... Lê para nós Vamos ler, então. Lê todo ele para nós. Perfeito. O quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então aqui nós já encontramos quem é o dono, certo? Vamos lá. Não farás para ti, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui nós encontramos a função, o cargo, ele é o Criador, né? Então ele tem autoridade de legislar sobre tudo, porque ele é o Criador, né? E aqui nós também temos o domínio, os céus, a terra e tudo que neles há. Então aqui claramente nós encontramos características de um selo, né? Então podemos afirmar que o selo de Deus está na lei de Deus e no quarto mandamento, porque contém essas características de um selo, né? Dono, domínio e também abrangência e a função, né? Mas o sábado, nós vimos nos temas, no último tema contigo mesmo, com você mesmo, nós estamos sobre a restauração da verdade, e com o pastor Leone estamos sobre a Bíblia, não a importância da Bíblia. Aonde que nós encontramos na Bíblia, ou seja, os personagens bíblicos guardaram o sábado? As pessoas na Bíblia, a Bíblia nos mostra que através do testemunho, através do que as pessoas fizeram, eles guardaram o sábado. Por exemplo, Adão e Eva guardaram o sábado? Com certeza. Aliás, o sábado, ele não é uma invenção de denominações, né? Uma criação de uma denominação. A Bíblia deixa muito claro na criação ali, né, em 6 dias. O sábado não é dos adventistas, que chamam até de sabatista, que chamam de sabatistas. E nem dos judeus, né? Porque se você for à Bíblia, em Gênesis capítulo 2, ali diz que Deus ele criou todas as coisas, né? Em 6 dias Deus fez os céus, a terra e tudo que neles há. E no 7º dia
ele descansou, ele abençoou e ele santificou. E quando nós vamos à lei de Deus, ali nós vimos que o 7º dia é o sábado. Então, muito antes de existir até mesmo o povo de Israel, Deus instituiu o sábado, né? E ele não apenas descansou nesse dia, porque o ouvinte pode pensar assim, né? Eu falei em Adão e Eva, mas você já está colocando Deus também, né? Porque aqui é tudo dentro do mesmo contexto. Exato. Né? Eu ia chegar lá, mas está no caminho aí. Mas aí o ouvinte pode pensar assim, não, mas Deus descansou no 7º porque ele gastou 6 dias. Então, se você faz um trabalho em 9 dias, no 10º você descansa. Só que ele não apenas descansou no 7º, né? Mas ele também santificou, ele separou, esse é o significado de santificar, e também abençoou esse dia. E então, seguramente, Adão e Eva, eles guardaram o sábado, né? Eles entenderam que esse era um dia especial. Todo dia você precisa falar com Deus, mas nesse dia é um dia especial, né? Que Deus separou, abençoou e santificou. Tá, bom, você já mostrou aqui, está no manual, que Adão e Eva guardaram o sábado, Deus não só guardou, abençoou e tudo mais, e o povo de Deus, e por consequência o povo de Israel. Trazendo o povo de Deus, inclui a gente, Israel especificamente, que era o representante do povo de Deus naquele tempo. A gente vai encontrar várias passagens. Pode citar algum texto, não precisa ler, mas citar. Ok, vou rapidamente aqui citar uma referência. Neemias, quando ele foi chamado para restaurar os muros de Jerusalém, ali restaurar a cidade que estava em ruína, aconteceu uma coisa interessante ali, né? As caravanas passavam por Jerusalém e chegavam muitas delas nas horas já do sábado. Nós sabemos que o sábado ele começa no pôr do sol, né? Pôr do sol de sexta-feira e vai até o pôr do sol de sábado. Então muitas caravanas chegavam na sexta-feira à noite e causavam um tumulto muito grande na cidade. Então Neemias ele ordenou que fosse fechados os portões, que não houvesse essa movimentação comercial e coisa do tipo. Então a gente encontra esse exemplo também na Bíblia e muitas outras referências, né? Isaías 58, a gente pode ler essa passagem? Pode. Não, vamos fazer o seguinte, deixa Isaías 58 para o final. Deixa para o final. Perfeito. E só fala para mim sobre os profetas guardaram o sábado, Jesus. Primeiro os profetas guardaram o sábado. Vamos a Isaías 58 depois, a gente volta lá. Jesus, a Virgem Maria e os apóstolos guardaram o sábado? Sim, a gente encontra muitas referências. O próprio Jesus, ele, segundo o costume, na sinagoga, ele ia aos sábados, né? As mulheres, segundo Lucas 23, ali no finalzinho, ele diz ali que segundo o mandamento, elas descansaram no sábado. Os apóstolos também, Paulo, por diversas vezes, o livro de Atos menciona Paulo discorrendo as escrituras na sinagoga, na igreja, e há um dado interessante lá na cidade de Filipos, né? Quando ele se reuniu com algumas mulheres para estudar a Bíblia fora da cidade. Ali não havia sinagoga dos judeus ali, né? Sim. Então já havia esse costume também. Mesmo após a morte de Cristo, o sábado ele continuou sendo guardado pelos discípulos, pelos apóstolos, pela igreja, né? Quando nós vamos lá em Lucas 23, não é Maria, não é quando foi visitar o túmulo, na sexta-feira, no sábado ela retirou-se e voltou somente. Exato, no primeiro dia, né? No primeiro dia, porque na realidade ela também guardava o sábado. Os salvos também, Isaías 66, 22, 23, a Bíblia nos diz, mas como que a gente guarda o sábado então? Muito bem, essa é uma pergunta prática, né? Isso, uma pergunta prática. A gente está falando um monte de coisa, vamos ao prático, né? Exato. A gente encontra referência, nós encontramos uma orientação pelo exemplo bíblico. Vou dar rapidamente aqui um exemplo. Quando Israel estava no deserto e caía o maná, o alimento todos os dias, na sexta-feira caía dobrado o alimento, para que no sábado eles não precisassem ir lá no campo colher o alimento, né? Para que nesse dia eles estivessem voltados para a adoração, para a comunhão com Deus. Então, claramente, Deus queria que o preparo, o trabalho fosse feito durante a semana, para que no sábado eles não se dedicassem a um trabalho, mesmo que seja importante preparar o alimento, mas que no sábado eles se dedicasse à adoração, ao culto. Então, respondendo à pergunta,
Nós, no sábado, nós evitamos, né, de trabalhos seculares que a gente faz durante a semana. Então, tudo é preparado durante a semana. E na sexta-feira, a Bíblia chama a sexta-feira o dia de preparação, né? Sim. Então, muito do alimento ele pode ser preparado ou adiantado na sexta-feira, né? Nós não nos envolvemos com transações comerciais, né, nem acadêmicas, coisas do gênero, né? Não cuidar do nosso próprio interesse, Exato, não que é? é o texto que daqui a pouco a gente vai isso, ler. que daqui né? a pouco a gente volta. Vamos lá, vamos fazer um ping-pong aqui na nossa pesquisa. Vamos lá. Até quando os anjos deveriam segurar os ventos? Até que todos fossem selados, né, com o selo de Deus, né? Todos entendessem o sábado, Exatamente. não é? Todos entendessem o sábado. Sim. Que dia é o sétimo dia é o sétimo dia da semana? Perfeito. Na lei de Deus, o sétimo dia é identificado como sábado, né? O quarto mandamento ali. Tá. Pergunta 3. É permitido praticar obras de caridade no sábado? Sim, com certeza. Jesus disse que é lícito fazer o bem no sábado. Sim, Ele até usa um exemplo ali, se uma ovelha cair no buraco, você não vai lá socorrer, quanto mais um ser humano, né? Ele não pode ser atendido ali, com certeza. Né? Que advertência encontramos na palavra de Deus? Ok, esse texto ele é interessante porque ele amplia, apresentando que o sábado ele não foi dado apenas aos judeus ou ao povo de Israel, mas ele ali inclui aos eunucos, aos estrangeiros, pessoas de outras nações também seriam abençoadas por Deus se aceitasse o sábado como um dia de guarda, né, como um dia santo. O sábado é benefício para quem? Para Deus? Deus fica muito feliz com o sábado, Deus é abençoado com o sábado. Quem que acaba recebendo a bênção do sábado, pastor Wellington? Perfeito. Jesus falou que o sábado ele foi dado por causa do homem, né? É para benefício do homem. Como assim? Explica. E é interessante isso, pastor, porque existe até estudos que comprovam que o ser humano ele de fato necessita de um dia de descanso. Deus é o nosso Criador. Ele sabe do que fomos formados e ele conhece as nossas necessidades. Então Deus ele já separou um dia especial para que o ser humano pudesse restaurar as suas faculdades físicas, mentais, espirituais, né, sociais também. Então você vai encontrar no sábado bênçãos em todas as áreas da nossa vida. Uma restauração, nós estamos falando de restauração da verdade, o sábado ele contribui para essa restauração também, né? Quando a gente pensa em restauração da verdade, nós levamos a criação, não é que foi denegrida com a entrada do pecado, Sim. Restaurar isto, mas a Bíblia menciona que, até que na lição menciona sobre a questão de que esse sinal será colocado na fronte. Será que como no gado do teu pai lá vai ser colocado um 7 bem grandão na nossa testa ou escrito sábado na testa? Como é que funciona isso? Nós sabemos que Apocalipse usa bastante linguagem simbólica. Né? Sim. Claro que não vai ser uma tatuagem, não vai ser uma ferradura na testa, né? Mas quando a Bíblia fala na fronte, tem a ver com a razão, né? Então o ser humano ele precisa entender, ele precisa compreender a verdade. Então Deus ele quer imprimir na mente e no coração do ser humano, né? Então esta verdade clara do sábado que encontramos na Bíblia, né? Pastor, agora vamos voltar àquele texto lá. Vamos lá. Se uma pessoa está enfrentando dificuldade na vida, seja financeira, emocional, espiritual, se ele está passando por algum problema na vida, o sábado, qual a promessa de Deus para aqueles que são fiéis a Ele e, nesse sentido, até mesmo dentro do sábado? Muito bem. Pode falar comigo, se quiser pode falar com os nossos amigos também. Vamos lá então. Vai lá. É muito importante nós frisarmos que o sábado ele não foi deixado apenas para os judeus ou para os adventistas ou para alguma outra denominação que guarda o sábado. O sábado ele foi deixado para ser uma bênção para toda a humanidade. Nós encontramos isso, nós mencionamos inclusive no livro de Isaías 56. Mas o texto aqui de Isaías 58, 13, aqui nós lemos um texto bastante apropriado. Diz assim, ó: se desviares o pé de profanar o sábado
e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então a gente encontra aqui, querido ouvinte, pastor e todos que estamos aqui, bênçãos, né, separadas para aqueles que desejam seguir a vontade de Deus, desejam seguir a lei de Deus. Existem bênçãos aqui neste mandamento. Aqui diz que Deus ele fará a pessoa deleitar nele. A pessoa poderá descansar no Senhor. Aqui também existe até mesmo uma bênção de prosperidade, né? Porque diz que vai abençoar com a herança de Jacó. E Jacó era um homem rico, né? Então você sabe que a prosperidade ela existe na Bíblia também, não apenas financeira, mas em todas as áreas, né, do ser humano. E aqui também nós encontramos algumas coisas práticas, né, que envolve o guardar o sábado, não buscar os seus próprios interesses, não falar palavras vãs, né? Então esse é um dia especial para você estar em comunhão com Deus, estar também em relacionamento com o próximo e desta forma desfrutar das bênçãos e do benefício desse dia que Deus deixou. Né? Quais são as suas últimas palavras para os nossos amigos? Eu quero convidar você a ser um guardador do sábado, a observar a lei de Deus, não apenas 8 mandamentos, 7 mandamentos, mas ela em sua totalidade, né? Nós encontramos o sábado no coração da lei de Deus, e Deus tem bênçãos especiais para você, se você decidir obedecer os mandamentos de Deus, claro, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Amigo, quando nós pensamos no sábado, nós estamos fazendo um estudo que estamos tratando do grande conflito, o conflito do bem, do mal contra o bem. Nós estamos fazendo um estudo que estamos entendendo que Satanás tem tentado derribar cada uma das verdades de Deus, e entre essas está o sábado. Você já notou uma coisa? Que quando nós pegamos os 10 mandamentos, os 9, todas as igrejas, todos concordam, todos aceitam os 9 mandamentos, mas o selo de Deus é aquele que é mais atacado. Quando você era jovem, ou você que é jovem, se marcar um encontro com a tua namorada em um dia em um determinado local, se ela for um dia depois, será que você vai encontrá-la? Eu creio que não. Sabe, amigos, eu quero dizer para vocês que Deus marcou um encontro com a gente, e o encontro dele com a gente, semanal, de uma forma mais especial, é o sábado. Satanás, ele tem tentado derribar esta verdade. E dizem, mas o sábado é do Antigo Testamento. Sim, mas pergunta para o seu pastor aonde que está o mandado de devolver o dízimo para Deus. Aonde está? Está no Antigo Testamento. É isso mesmo. Aí pergunte para o seu pastor, para a pessoa da sua igreja, seu líder religioso, pergunta, por que o dízimo está no Antigo Testamento e serve? E o sábado que está no Antigo e no Novo Testamento, como o pastor Wellington acabou de mostrar, vários textos para nós, não serve. Sabe por quê? Porque talvez o seu líder religioso está querendo colocar uma outra marca em você, e não a marca de Deus. Porque a marca de Deus é o sábado, o sinal de Deus, como nós acabamos de ver. Você quer ser abençoado? Você quer se deleitar no Senhor? Você quer se preparar para o céu? Você quer estar no céu adorando a Deus também no sábado? Sabe, coloque-se, decida estar com Deus. Aceite a marca de Deus, o sinal de Deus na sua vida. Derribe as mentiras de hoje e venha para a verdade do nosso Deus, e você vai ver que você vai ser mais feliz, vai estar mais próximo de Deus e vai permitir que Deus faça grandes coisas na sua vida, e juntos, quando os anjos soltarem os 4 cantos, eu e você estaremos no céu com nosso Senhor Jesus Cristo, com o selo de Deus no nosso coração, que é a nossa emoção, e na nossa mente, que é a nossa razão. Que Deus esteja com você e com a sua família, e até o próximo tema. Foi muito bom ter estado com
você. E se sobrou alguma dúvida, vá lá, coloque um comentário, coloque a descrição e nós estamos aqui dispostos a te ajudar e juntos continuarmos aprendendo do nosso Deus. Até a próxima, que Deus abençoe você e a sua família.